Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou muito animada para mais esse vídeo de frente com os jovinhos. E o nosso tema de hoje é chamado e ministério. Antes de mais nada, eu quero pedir a vocês continuarem interagindo lá na Rede Jovem, no Instagram da Rede Jovem, que é lá que vocês mandam perguntas para a gente fazer aqui. E se você não sabe o Instagram da Rede Jovem, vai estar aqui na descrição do vídeo. Nosso entrevistado de hoje, ele é líder, ele é músico, ele é pai de multidões e ele sempre termina a palavra no horário. Pode entrar, Maicon! Aí, ó, Maicon. Então, Maicon, como que você está? Tudo bem, vocês? A gente está bem, amém? Que bom. Isso aí, vamos começar então. Primeira pergunta. Como eu sei qual é o meu chamado? É que tem muitas pessoas lerdas, né? Que não é meu caso, né, que não é. E eu quero saber como que você descobre que é o seu chamado. Bom, primeiro nós precisamos entender o que significa essa palavra chamado, né? E essa palavra chamado, ela significa o ato de pronunciar, de chamar alguém, de pedir aproximação. Então, para nós cristãos, né, chamado, em primeiro lugar, nós precisamos entender que é quando Deus ele nos chama, né, para nós renunciarmos algo para vivermos a vontade de Deus. É quando uma pessoa ela aceita Jesus e ela renuncia a sua carne para viver o Evangelho de Cristo, né? E também todos nós temos um chamado, né, que é o chamado geral que Jesus nos deixou, né, que é implantar o reino de Deus sobre a face da terra. Então, em primeiro lugar, a pessoa ela aceita o chamado de Deus, né, que é aceitar o Filho de Deus como o único e suficiente Salvador. E depois ela entende que o chamado dela continua quando ela implanta o reino de Deus sobre a face da terra. Então, saber quando é o nosso chamado é desde quando nós aceitamos o amor de Jesus nas nossas vidas. E reconhecendo isso, né, pregamos ele a outras pessoas que ainda não reconheceram. Então, esse é o nosso chamado. Toda pessoa que se diz um cristão, ela tem um chamado, né, de pregar Jesus Cristo e implantar o reino dele sobre a face da terra. É isso aí, e aí temos mais uma pergunta. Qual é a diferença entre chamado, ministério e talento? Bom, essa é uma questão um pouco complicada, né, que algumas pessoas confundem um pouco, né, então queria deixar de uma forma bem assim simples para a gente entender, né. Se a gente for ver na Bíblia, né, chamado, em primeiro lugar, o chamado ministerial, né, lá em Efésios 4:10, diz assim: Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Aqui a Bíblia está dizendo que esse é um chamado específico que ele deu para algumas pessoas, né, que vão ser pastores futuramente, né, apóstolos, evangelistas, né, essas coisas. Né, esse é um chamado específico. Ministério, né, hoje a gente conhece muito na igreja, né, com ministério de música, de dança. Né? Eu, por exemplo, eu faço parte do ministério de dança. E se eu faço parte desse ministério, eu vou para o céu? Eu vou dançando para o céu? Então, essa aí é uma questão, né, que muitas pessoas confundem, né? Tipo, muitas pessoas querem fazer parte do ministério, né, desse de dança, como você faz, da música, né, por estarem aqui até em cima do altar, né, por muitos, infelizmente, querendo até status, alguma coisa assim, né, mas não significa que você dançando ou tocando ou até mesmo ministrando aqui em cima, seja palavra, louvor, ou seja em outros ministérios, né, que não são muito conhecidos, mas, né, esses que a gente citou são os mais visados, não significa que cumprindo esse ministério nós vamos para o céu, né? Nós vamos para o céu pelas nossas obras, por crer em Deus em primeiro lugar, né? A salvação é pela graça, né? Pela fé em Cristo Jesus, mas, né, também nós temos que amar a Deus a ponto de pregarmos o evangelho dele, né? Então, assim, lá no céu, um dia Deus,
né, nós vamos chegar diante de Deus e Ele não vai perguntar quantos instrumentos você tocou, você dançou bem, não. Ele vai perguntar para você quantas pessoas você investiu, quantas pessoas você amou, você deu o seu tempo, né, quantas pessoas você ganhou para o reino de Deus. Né? Então a salvação, né, o galardão que a Bíblia fala também é pelas nossas obras, né? Não pelo quanto a gente fez aqui no ministério. Isso né, é um ministério e já engloba o talento também que está na pergunta aqui, né? Um talento que a gente tem para dançar, um talento que a gente tem para tocar, né? Uma vocação, um dom que Deus nos deu, né? Isso é uma forma de nós retribuirmos aquilo que Ele mesmo nos deu através dos nossos talentos, do nosso dom, né? Então é diferente do chamado universal que Ele nos delegou, que é pregar o evangelho dele na terra. Então, e a próxima pergunta é sobre quando que eu posso saber que é a hora de eu colocar uma chamada em prática, porque eu não sei quando é a hora. Como que eu vou saber quando eu devo fazer algo e quando eu não devo fazer? Então, em primeiro lugar, nós temos que nos colocar diante de Deus, né? Estarmos sensíveis a ouvir a voz de Deus. Né? E hoje também nós temos pessoas que estão sobre a nossa vida que vão poder nos ajudar a nos orientar. Né? Mas eu acho que você tendo uma vida com Deus, né, de oração, leitura da palavra, né, e você estar inserido também no contexto da igreja, você pouco a pouco vai descobrindo, né, em qual lugar, em qual ministério, né, Deus quer te usar. Né? Mas como nós já falamos, né, em primeiro lugar, nós precisamos todos nós, jovens, adolescentes, adultos, entender que nós temos um chamado universal, né, que é levar o Evangelho de Cristo. Nós podemos adequar isso a um ministério, né, da música, a um ministério, né, da dança, a um ministério evangelístico, né, que é na escola, por exemplo, você lá ser um influenciador dos seus amigos. Né? Então, isso nós precisamos entender hoje, já que Ele deixou para todos nós. Né? Nós não precisamos esperar para amanhã para pregar o Evangelho, para fazer algo. Nós podemos fazer hoje. É claro que nós precisamos nos preparar também para isso. Né? Nós precisamos ter leitura da palavra, oração, buscar aconselhamento de pessoas mais experientes que nós, mas não pensarmos que eu preciso ter 30 anos de igreja para poder cumprir, para poder pregar Jesus. Não. Né? Hoje lá na escola, não precisa ser aqui em cima do altar também. Na verdade, o que Deus mais quer de nós, né, é que nós pregamos menos aqui em cima do púlpito e preguemos mais lá fora. Né? Temos que pregar mais lá na escola, na faculdade, no curso. Né? E para isso, né, nós precisamos entender que Ele nos chamou hoje. Né? Não precisamos esperar para amanhã. Englobando tudo isso, e sobre vocação, qual é a forma de desempenhar o meu chamado? Vocação engloba o que a gente já estava falando também, sobre um pouco de talento, sobre aquilo que nós fazemos de melhor. Né? Você tem uma vocação lá no seu trabalho, lá fora. Né? Deus quer que você entenda, né, que nós podemos, né, alinhar, né, a nossa vocação lá fora do nosso trabalho e também alinharmos isso com a vontade de Deus. Né? Na sua profissão, por exemplo, você, né, é um médico, você pode, né, adequar, alinhar a sua vocação, aquilo que você faz de melhor, com a vontade de Deus, né, para pregar o Evangelho, né, para falar de Jesus através da sua profissão. Né? Então, por exemplo, eu trabalho em uma escola, né, eu sou professor, né, na verdade eu trabalho em 2 escolas, essa é a minha vocação, né, profissional. Né? Então, eu entendo que hoje lá eu sou um porta-voz de Jesus para aquelas crianças, para aqueles adolescentes que eu dou aula. Então, eu alinho a minha vocação profissional com a vontade de Deus, com o chamado que Deus tem para todos nós. Né? Então, eu posso lá no meu trabalho, né, mediante as possibilidades que eu tenho, né, levar Jesus para a vida dos meus alunos, das pessoas que trabalham lá. Isso é minha vocação, alinhar a minha vocação ao chamado de Deus para a minha vida. Então, nós temos mais uma pergunta. O que fazer quando o meu chamado ministerial não é algo que eu espero? Por exemplo, eu gosto de dançar, de atuar, e daí a pastora vai lá e me pede para servir no ministério de acolhimento, servindo água para as pessoas. Só que eu não sei servir água. Então, né, na verdade, assim, nós precisamos entender, né, que se nós recebemos um chamado de Deus, né, ou se aquilo é uma vontade nossa,
né? Não é a vontade de Deus para nós, né? Eu quero estar lá dançando, eu quero, né? Que não estou falando que é o teu caso, né? Mas tem pessoas que podem estar, eu quero estar lá dançando porque, né? Lá é legal, aparece, todo mundo vê, eu quero tocar instrumento e tal, né? Não que, né, nós sejamos contra, nós não podemos querer estar no ministério, seja ele qual for, de dança, aqui, né, da música, né, porque talvez as pessoas pensem, eu quero estar lá porque aparece, né, porque é status e tal. Infelizmente algumas pessoas pensam assim. E também nós temos que pensar pelo lado, né, que se foi o pastor, a pastora que pediu, né, para nós estarmos, né, no serviço ali de acolhimento, servindo a água, porque talvez eles, né, veem em nós, né, ali uma vocação para aquilo também, né, porque hoje o Ministério de Acolhimento também é muito importante, né, eu na verdade penso que é na verdade o mais importante da igreja, né, porque é aquele que vai receber as pessoas, né, vai, né, estar servindo as pessoas. Então nós temos que entender que pensar, né, que se é a vontade de Deus ou não para a nossa vida, né? E se também é o direcionamento né, da nossa liderança para a nossa vida, né? Então, e o que fazer quando eu quero realizar algo na igreja, mas recebo um não do meu líder ou do meu pastor? Bom, Só cortar, você já recebeu algum não assim? Já pensou em sair da igreja? Ficou triste, chorou no teu quarto? Não. Depressão. Chorar, pensar em sair da igreja, não. É claro que na hora, né, ninguém gosta de levar um não, né? Ninguém gosta de você estar com uma ideia ali e depois receber um não, né, do seu pastor, ou seja, da sua liderança. Mas eu nessa minha caminhada eu entendi que os nãos eles servem para que nós venhamos criar raiz. Né, eu já recebi bastante não, né, porque nós somos jovens, temos nossas ideias, nossos pensamentos. Hoje eu lidero, né, o Ministério de Louvor na igreja, tenho ajudado o nosso pastor aqui. Então, às vezes a gente vai com uma ideia, não é só eu, outros líderes também, né, obreiros, e o pastor muitas vezes vai falar não, né? Não, porque talvez não é a hora ainda, não é aquele momento, né? Talvez vai ser mais tarde que a sua ideia, né, vai ser colocada em prática, ou não também. Né, a sua ideia para você pode ser boa, mas, né, o pastor ele tem mais experiência que nós, seu líder tem mais experiência, ele vai falar, poxa, mas isso, né, não é legal agora, não é o momento agora. Triste a gente fica, mas pensar em sair da igreja não, porque, né, eu entendo que isso serve para nos fortalecer ainda mais, né. E para fechar com chave de ouro, você tem algum conselho, algum direcionamento assim para o jovem, que o jovem precisa muito de conselho hoje em dia, né? Porque o jovem que quer cumprir o seu chamado, qual a sua mensagem, qual o seu conselho para ele? Bom, em primeiro lugar é permanecer firme em Deus, né? Porque todos nós temos um chamado, como nós aprendemos aqui hoje, né? Então assim, permanecer firme em Deus, né? Não desanimar, né? Hoje a gente vê muitos jovens, né, talvez querem um ministério dentro da igreja, né, mas querem tudo para ontem, querem já agora, né? E às vezes, como já foi falado do não, né, o líder ele vem e fala, poxa, não, ainda não é o momento agora, e às vezes o jovem sai da igreja por isso. Então saiu por conta de um ministério, né? Saiu porque queria algo e não aconteceu da forma que ele queria. Então o meu conselho é entender que, né, o reino de Deus ele não se estabelece por um ministério de música, de dança, ele se estabelece, né, por nós pregarmos Jesus Cristo para a vida de pessoas, né, ganharmos pessoas para o reino de Deus, né? Se não tiver um ministério de dança, de música na igreja, a igreja ainda vai ser igreja, né? O reino vai continuar sendo estabelecido. Agora, quando nós pararmos de pregarmos o evangelho de Cristo, quando nós pararmos de investirmos em pessoas, aí tudo vai parar, né? Na verdade só não para porque Deus não permite que pare. Se nós não fizermos, ele vai levantar outro que faz, né? Mas meu conselho é buscar alguém para ser a sua cobertura espiritual, para estar te ajudando, né? Ler a Bíblia, orar, jejuar, né? Como nós falamos muito na célula, né? As três bases: orar, ler a Bíblia e jejuar, né? E criar raízes, né? Não ficar pulando, né, de lá para cá, de igreja em igreja,
né? Saber que o Deus é o mesmo, né? E que os nãos da vida servem para nos fortalecer e fazer nós criarmos raízes para que quando o vento vier, a nossa árvore esteja firme e dando fruto. Amém? E é isso aí, foi muito bom bater esse papo com você. E nós agradecemos a sua presença, que Deus continue te abençoando. E esse foi mais um de Frente com Jovinhos. É isso aí, galera. Comenta, compartilha, se inscreve no canal e também deixa o seu like. Então, nós nos vemos nas próximas semanas, no sábado. E é isso aí, galera. Isso aí. Fiquem com Deus, Falou. amém?